Oi, esse vídeo está sendo ao vivo agora aqui no meu Instagram, mas terão algumas pessoas que verão esse vídeo no meu curso Os Segredos da Mente Irresistível. Então, para todos vocês que estão ao vivo aqui agora comigo, que estão entrando ao vivo, e para todos os que verão depois essa live, meu boa noite, minhas saudações. Não sei a hora que você vai ver essa live, meu bom dia, meu boa tarde. Espero que você aproveite bastante esse conteúdo. A nossa convidada é excepcional, a mulher é fera, ela é elegante até no nome, né? E ela vai falar de imagem pessoal, do poder da imagem pessoal, porque é isso que ela fala. Ela trabalha com imagem pessoal e autoestima, e ela vai falar hoje para nós como que a imagem pessoal influencia nos relacionamentos. Olha ela aí, ela já entrou, já chegou. Antes de chamar a Zigrid, eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas para que as pessoas participem da live, né? Isso é importante. Ver se chega a gente, porque a mulher é muito foda e ela tá doando um pouquinho do tempo dela aqui pra gente. Então é importante ter pessoas aqui conosco. E quem estiver aí na live, por gentileza, compartilha com mais pessoas. Compartilha aí, chama a galera para que a gente possa participar. Vou mandar para mais pessoas, mais. Adélia, Dona Rita, Dona Patrícia, Yara. Vamos. Enviei aqui para uma galera. Vou chamar a Zigrid agora. Gente, vai convidando mais pessoas, por gentileza. Zigrid, tô te chamando. Wanda, seja bem-vinda. Camilinha, seja bem-vinda todo mundo aí. Essa é uma das poucas lives que eu faço aqui nesse perfil. Olha aí! Nós bem que combinamos assim, um rosinha. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Te ouvindo, o fone. Agora eu ouvi você. Então, eu vou tirar o fone mesmo. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar meu convite, né? É sempre uma honra te ter aqui. Admiro demais seu trabalho. Sou sua fã. E hoje a gente veio de rosa. Rosinha Pois aqui, é, tá rosinha vendo? lá. Nem combinamos. Nem falamos nada Verdade. disso. Zigrid, essa live é muito importante para mim, né? Muito importante para o curso. Essa live não vai ficar salva, como a gente conversou. Essa live vai ficar somente para os alunos do curso Segredos da Mente Irresistível. E eu quero que você já comece a se apresentar aí para a galera, né? Tem pouca gente, ainda tem gente chegando. É uma das poucas lives que eu faço aqui nesse perfil novo. Nunca mais eu fiz live aqui, mas vamos lá. Vamos já falar o que a gente veio fazer. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, melhorar. Espero que o áudio esteja bom. Eu estou te ouvindo bem baixinho, mas eu espero que esteja conseguindo me ouvir legal. Meu nome é Zigrid Pontes, eu trabalho com imagem pessoal, eu trabalho com linguagem principalmente. Antes de trabalhar com imagem pessoal, eu já trabalhava com linguagem. E tanto em sala de aula, quanto em treinamentos empresariais, no dia a dia, atendimentos individuais de consultoria. E tudo isso me permitiu pegar aquela teoria, que já há bastante tempo eu estudo. No caso, minha primeira formação em desenvolvimento pessoal foi em programação neurolinguística. Mais de 20 anos, isso já tem bastante tempo, que trabalha esse conceito de linguagem a partir de uma mudança e reprogramação mental e uma reprogramação de comportamento também. E depois eu fui trabalhar com a questão da linguagem no aspecto de imagem, de linguagem visual.
Então, tanto no atendimento, em sala de aula, quanto no dia a dia, na prática, com equipes, eu pude pegar aquele conceito, aquela teoria e colocar na prática. E perceber o quanto que as pessoas, elas realmente conseguem, a partir do momento que elas se abrem para esse processo, elas conseguem entender que quando eu falo de imagem, pessoal, eu estou me referindo à linguagem. E essa linguagem a gente pode pensar algo como estático, né? Como uma fotografia, uma imagem, só que é muito mais do que isso. Quando eu me refiro à linguagem, e essa linguagem visual e também a verbal, a linguagem como um modo geral, eu me refiro ao nosso gestual, à nossa entonação de voz, às nossas escolhas em termos de cores, como a Graciele falou no início, que coincidentemente, né, a gente escolheu rosa, que é uma cor que ela realmente é uma cor afetiva. Olha só como não há coincidências, olha que interessante. Né? Inconscientemente, a gente fez uma escolha que tem a ver com o tema, querendo ou não, tem a ver com o tema, relacionamentos. O rosa, ele comunica, tanto é que é a cor da pedra, né, que é do amor incondicional, que é a ametista rosa. Mas, relacionado a isso, o que eu queria já começar falando, né? Quando a gente pensa relacionamentos, fazendo essa associação, para isso que a Graciele me convidou para falar a respeito dessa associação de relacionamentos, de imagem, o impacto que a nossa imagem tem, o quanto que isso se relaciona. Eu faço um convite para vocês que estão assistindo, que vão assistir depois, pensar, se você fosse se conhecer hoje, você não é você vai se conhecer e qual que seria a percepção que você teria de si mesmo? Se veja de fora, como se fosse uma outra pessoa, qual seria a mensagem que você leria a partir das suas escolhas? E quando eu falo escolhas, novamente, quando eu falo nessa linguagem, que é como um todo, eu me refiro à questão da imagem, eu me refiro à questão das escolhas, a forma de falar. Qual seria a percepção que você teria de si mesmo? Isso é muito importante, a gente começar já essa conversa a partir desse lugar. Qual a imagem que eu comunico? É uma imagem de alguém que se ama? A imagem de alguém que ama viver, que tem um entusiasmo pela vida? Uma pessoa feliz, uma pessoa com projetos, com metas, uma pessoa interessante, uma pessoa que eu quero estar perto. Isso tudo a gente comunica o tempo todo, querendo ou não, a gente comunica isso. E o que é maravilhoso quando a gente consegue perceber isso, quando a gente entende essa linguagem, começa a dominar essa linguagem, é que a nossa comunicação, ela deixa de ser de uma forma involuntária, porque, como eu falei, mesmo que a gente não queira, o tempo todo a gente está comunicando. E a gente pode usar essa comunicação ao nosso favor. Dentro da linha que eu trabalho, eu sempre gosto de pontuar e deixar bem claro que nunca o foco é no outro, nunca é no externo. Então, por isso que eu comecei já falando para você, qual que seria a sua percepção se você se conhecesse hoje? Porque sempre de nós que procede, é sempre de nós que parte esse querer comunicar algo. E quando eu faço as escolhas assertivas, as escolhas certas, que não é para o outro, não é para agradar o outro, não é para seduzir o outro, não é para persuadir o outro, isso é uma consequência de um processo de estar alinhada a minha essência com os meus objetivos, de eu saber conscientemente e utilizar até mesmo essas ferramentas de linguagem visual, por exemplo, para ancorar estados emocionais, para saber direcionar o que eu quero comunicar, como eu falei no início, né? Nós estamos coincidentemente de rosa. É uma, por incrível que pareça, né? É uma coisa assim meio intuitiva, mas é uma comunicação que tem muito a ver com o tema que a gente está trabalhando. Então, é uma mensagem que a gente está passando, mesmo que nós não falássemos nada a respeito disso, desse vínculo sobre o rosa, mas ela está alinhada com a mensagem. Assim como, por exemplo, o azul na credibilidade. Assim como também o preto, muitas vezes, quando a gente usa muito preto, há uma necessidade que nós temos inconsciente de ficarmos mais
reclusas em nós mesmas, então assim, mais introspectivas. Tudo tem um porquê e que, novamente, como eu falei, é a nossa linguagem, é o nosso processo de comunicação, não tem certo e errado, mas é interessante a gente saber esses mecanismos para que a gente consiga fluir essa comunicação. Não ser uma comunicação, sabe, aquela coisa engessada, aquela coisa tensa, e saber que realmente é a partir de nós, é de nós que sai e procede isso. Isso tanto a gente está focando aqui na parte afetiva, né, de relacionamentos, vamos dizer, relacionamentos afetivos, mas essa comunicação, a partir do momento que a gente consegue trabalhar esses elementos de linguagem, a partir da nossa imagem, a partir da nossa comunicação, a gente ganha força em termos de autoconfiança, em termos de direcionamento. Não é isso, Graciele? Exatamente. Tá perfeita a sua colocação. E é interessante mostrar para as pessoas, né, para quem está aqui ao vivo agora e para quem vai ver depois, que a gente não faz nada de forma aleatória. Inconscientemente, a gente escolhe tudo, inclusive as cores que a gente usa, né? A gente até acha que não tem nada a ver, mas se eu sou uma pessoa que só usa o preto, né? E eu aprendi isso com você naquela live lá que a gente fez, né? Que você falou do preto e tal. Eu acho o preto super elegante. Eu adoro o preto. Uhum, Mas daí eu também. pensei naquilo que você falou, né? Que você falou, não, fica muito introspectiva, você se fecha, tá mostrando mais compromisso e tudo mais, mas você se fecha. Não é interessante ir no primeiro encontro de preto. Aquilo ficou gravado na minha cabeça, né? Aí eu pensei assim, nossa, realmente, se você for parar para pensar, quando você bota uma cor aberta, né? Como rosa, por exemplo, você comunica vivacidade, você comunica alegria, você comunica outra coisa. Quando você veste o preto, né, você já comunica outra coisa, porque inconscientemente ela está ligada a coisas, né, diferentes das coisas de alegria. Então, assim, Exatamente. quando que a Pode gente. falar. A questão é, a nossa imagem pessoal influencia nos nossos relacionamentos? Quem está aí nessa live, né? O Júnior, Camila, Samuca, todo mundo que está aí, vocês acham que a imagem pessoal comunica o que elas influenciam nos relacionamentos? William Bispo, me diga aí, William, você acha que a imagem pessoal, ela interfere, ela influencia nos relacionamentos? Porque, assim, às vezes você acha que você não está dando sorte no amor, que você nunca se dá certo com ninguém, mas quando você vai olhar para si, como a Zigrid falou aqui, você não está se comunicando direito. Você está comunicando tudo errado. O Júnior disse que sim, que influencia, né? Então, eu com certeza acho que influencia também. E a Zigrid está aqui para poder falar com a gente. Tá baixo o som, gente? Quer que eu aumente mais? Tá melhor agora? E Eu tô de Graciele, assim, fone. aquela pergunta inicial que eu fiz a respeito de se nós nos conhecêssemos, qual seria a percepção que nós teríamos de nós mesmos? É muito importante a gente entender isso, porque a partir daí a gente consegue fazer um trabalho de autorreflexão mesmo. Porque muitas vezes, como o foco está no externo, no outro, a gente para e deixa de olhar para si próprio, e esse olhar ele faz falta, no sentido de ver o que está em excesso, como eu falei, às vezes até um pseudo desapego em relação à imagem fala muito a respeito de como nós estamos vendo a nossa vida e como nós estamos levando a nossa vida. O relacionamento ele tem que ser como se fosse a cereja do bolo, né? É algo que a gente já está muito plena, já está cheio de amor próprio e transborda aquilo. Então, realmente é algo que ele não tem que ser aquela tábua de salvação, né? Aquela coisa que vai trazer alegria. Não, é aquilo que eu estou muito bem. Então, como eu estou muito bem, é legal ter alguém para compartilhar essa alegria. Você Então, quando falou a uma gente coisa muito consegue entender. importante. Pode falar. Tá ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Gente, tá ouvindo bem aí? Tá muito baixo, é? Me dê um Eu estou te sinal ouvindo. aí. Vê como é que está o meu áudio. O seu para mim tá ótimo. Não sei os meninos aí, o que é que eles estão achando. Mas assim, você falou uma coisa interessante, Zigrid, que muita gente se ilude, finge, mente para si mesmo.
com a ideia do desapego à imagem. Carmo, tá baixo ou não tá? Como é? Tá bom ou tá ruim? Não o quê? Então, assim, eu vejo muita gente dizendo assim, Zigrid, não ligo pra nada, não. Eu vou de qualquer jeito. O de Graciele tá baixo. Eu tô com fone. Eu vou tirar o fone pra ver, mas eu não sei como é que vai ficar aí. Então, vamos indo. Tá me ouvindo bem, Zigrid? Melhorou. Pronto. Então, vamos lá. Então, as pessoas ficam dizendo assim, eu não ligo pra nada. Eu visto o que eu quiser, de qualquer jeito. Não arrumo o cabelo, não faço isso, não faço aquilo. Mas se você for parar para pensar e for refletir, talvez não seja um desapego verdadeiro. Talvez esteja querendo esconder alguma coisa, né? E até uma negação. Hã? Uma negação de algo assim que eu não quero olhar. Uma das coisas que eu trabalho muito nos meus processos de imagem. Agora eu tô com um ecozinho, não sei se você eco. Deve ser Eu o tô, meu fone. eu tô ouvindo duas vezes a minha voz, mas eu vou tentar aí, fala. O que que acontece? A pessoa, eu sou desapegada, eu não olho, às vezes, nos processos de imagem, voltei, lembrei. A pessoa tem dificuldade de olhar para si mesma. Então, aí a gente vê, por exemplo, dificuldade de fazer selfie, dificuldade em se ver até mesmo no espelho. E é importante a gente se olhar, a gente se conhecer. Pelo trabalho dessa linguagem visual, pelo visadismo Philip Hallowell, que é o que eu trabalho, cada parte do nosso rosto comunica alguma coisa. Então, assim, até a gente ter conforto ou desconforto com algum aspecto da nossa imagem, isso revela uma parte de nós que precisa ser vista e até mesmo curada. Sabe aquela coisa que às vezes é um traumazinho de infância, às vezes é uma coisa que precisa ser ressignificada. E quando a gente subestima, a gente não olha para isso, porque isso lá no passado trouxe alguma dor, algum trauma, a gente perde a oportunidade de ressignificar isso e de pegar força a partir daí. Tá dando eco, Graciela? Ou é só para mim? Agora eu baixei bastante. Eu baixei bastante aqui. É porque tirou o fone. Eu vou botar o fone então, porque é melhor ficar baixo do que ficar com eco, né? Eu acho. Você quer tentar o seu fone sem o meu para ver? Vamos ver. Mas ainda agora eu estava com o meu ligado, estava bem baixo. Vamos ver se para o fone, o áudio com eco. Já parou o áudio com eco. Ou não? E agora? Agora para mim tá sem eco o seu. Parou o eco. Que interessante, né? É o fone, cara. Eu aprendi isso com alguém numa das lives que eu estava fazendo, aí ficava dando eco direto. Aí a pessoa vai dizer, só baixar o volume e colocar fone. Mas agora o teu áudio para mim tá perfeito, tá? Tá perfeita a altura. Vamos ver aí. Então, vamos ver o que é que eles vão dizer, né? Então, assim, a negação, a gente nunca faz nada à toa. E às vezes a gente está dizendo que está tudo bem e não se vestir bem e não se arrumar, porque a gente quer realmente negar algo em nós, né? E passar assim, vai passar despercebido, ninguém vai olhar para nós, digamos assim. Talvez a gente se iluda com essa ideia, né? Por outro lado, tudo que também é em excesso, né, Zigrid? Talvez você concorde comigo, que se a gente é muito excessivo também na imagem, em todos os Sim, detalhes, que também é tudo uma perfeito. falta, né? Todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Obrigada, gente. Aí agora melhorou, Zigrid, o áudio. Agora tá show. Então, como que a gente pode, Zigrid, comunicar de uma forma mais assertiva a nossa pessoa, a nossa personalidade em um relacionamento? Para aqueles que estão solteiros e que estão ainda encontrando alguém, e para aqueles que já estão casados, porque o William aqui está noivo, vai casar, daqui a pouco se enforca aí, né, William? O Elsa é casado, o Joás tem noiva, então tem uma galera aí que é comprometida. Então, o que é que você diz? Como que a gente pode ser mais assertivo? Primeiro para os solteiros, né?
como que a gente pode comunicar melhor a nossa autoimagem, a nossa imagem e tudo mais? Primeiro, o autoconhecimento, né, é a base de tudo. Isso em termos de comportamento e em termos de imagem também. Então, eu parar, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, um exercício relacionado à imagem, pega uma foto sua, pega um filme que seja, um vídeo. Hoje em dia, devido ao celular, a gente tem a facilidade, né, de ter arquivos e arquivos de imagem. Então, pega algo de um momento que para você foi especial e que você goste muito daquela imagem que você enxerga ali sua. Procura identificar os elementos presentes ali, porque na maioria das vezes não são necessariamente elementos relacionados a um equilíbrio e harmonia estética. Quem nunca, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quem nunca que fez uma viagem, às vezes estava todo descabelado lá, tirou uma foto, né? A mulher não estava nem maquiada, mas adora aquela foto, se sente maravilhosa ali. Quem nunca tem uma foto assim? E ao contrário também, às vezes, foi para uma festa, fez altas makes e foto e tal, e não gosta do resultado. Olha para a foto e não consegue gostar. Por quê? Porque é muito mais do que a imagem. A imagem, isso é também importante de pontuar. A nossa imagem, ela sempre vai influenciar as nossas emoções, isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando a gente pensa, você perguntou dos solteiros, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no primeiro encontro, mesmo que o foco, não tem como não ter isso em mente, né? Qual roupa que eu vou colocar para de repente chamar a atenção? Geralmente, por mais que a gente diga que não, tem sim. Ainda mais quando a pessoa ainda não conhece muito bem essa linguagem visual. Aquele foco no outro. A pessoa vai me achar bonita? Não vai me achar bonita? Quando a gente pensa, qual a roupa, ou então qual a escolha que eu vou fazer, que eu vou me sentir mais confiante? Então, por exemplo, no caso das mulheres. De repente tem uma roupa que é lindíssima. Também, muitas eu sei que tem isso. Tem uma roupa que é lindíssima, mas fica desconfortável. É aquela roupa, eu tomara que caia, que o tempo todo tem que estar puxando, né? A pessoa tem que ficar sem respirar praticamente ali, né? Então, por exemplo, essa não seria uma salto escolha. Muito alto, né? Exatamente. Tem que ter aquele salto muito alto. Exato, você anda toda torta, né? Com o pé machucado. Aí, então, por exemplo, aquele evento que era para ser um evento, uma experiência positiva, se torna uma tortura muitas vezes. Que aí tá com um sapato que machuca, tá com uma roupa desconfortável. A roupa é belíssima, a produção é maravilhosa, desde que não se respire, né? Que não ande. Que não coma e que não beba nada. Exatamente. Então é por isso que eu acho assim muito interessante e assim a maturidade costuma nos trazer isso. A maturidade eu acho assim uma bênção. Essa semana é a semana do meu aniversário e geralmente eu fico muito feliz porque realmente não tem nada como cada ano que passa a gente ir aprendendo, né? E a gente ir se transformando nesse processo, porque geralmente quando a gente é mais nova, isso é inevitável, a gente tem uma dependência, um apego maior dessa validação do outro. Sim. A partir do momento que a gente vai entendendo que esse processo de refletir o belo tem mais a ver com o estado emocional, que aí sim eu posso usar diversas e devo usar diversas ferramentas de imagem para aumentar a minha autoconfiança, para fazer com que eu me sinta mais feliz naquele momento, independente de qual seja. Isso é muito positivo. Mas entender que é daqui para lá, entendeu? Sempre de nós para fora, nunca ao contrário. A motivação nunca é ao contrário. Porque quando passa a ser ao contrário, aí pronto, aí desanda o negócio e realmente fica algo artificial. Então, aquele exemplo que eu dei no início de como que nós nos descreveríamos se nós nos conhecêssemos. Qual que é o objetivo? Da gente refletir que quem que a gente quer ter ao nosso lado, né? Qual a energia dessa pessoa? Qual a frequência de energia? Uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa que sabe rir até mesmo das suas próprias dificuldades. Eu acho que, de novo, né, a maturidade costuma trazer isso, que um bom humor, ele supera qualquer coisa, não é verdade? Verdade. Sorrir faz muito bem, né? Quando você está perto de alguém bem-humorado, é melhor ainda. E quando você é um chato, mal-humorado, que você se toca, depois você fala, meu Deus, como eu era chato. É horrível também, mas que bom que você se toca e você para de ser essa pessoa mal-humorada.
né? E essas coisas, Ingrid, elas comunicam muito mais do que a gente imagina. Porque a imagem, é como você disse, não é só o nosso rosto, a nossa sobrancelha, a nossa roupa. Não é só isso. Tudo que está dentro de nós, tudo que a gente emana é a nossa imagem. Né? A nossa energia fala mais do que as nossas palavras, do que o nosso corpo. Quando a gente chega, a gente já comunica. Isso é a persuasão, né? A gente chega, a gente já comunica, a gente já fala o que a gente veio fazer. Se eu sou uma pessoa que chego com cara fechada, eu chego com a roupa toda escura, toda fechada, eu fico com aquele negócio sombrio, eu não vou comunicar leveza. E automaticamente, inconscientemente, a gente não quer estar perto de alguém pesado, porque a gente se sente mal. A gente quer estar perto de alguém que seja leve, de alguém que faça a gente rir, né? Que faça a gente se sentir bem. E quem quer conquistar corações, como a gente está falando neste momento para os solteiros, é importante se conhecer, saber quem a gente é, saber qual é o nosso melhor estado, né? Saber onde que a gente anda, em que energia a gente vai estar vibrando, para a gente poder se conectar com a nossa melhor versão e transparecer isso para o outro. E conquistar o outro através dessa imagem nossa. E como aquele... Tá anotando tudo, né? Isso aí, anote, meu filho. Anote. Dentro disso que você está falando, uma coisa muito importante, tá? Como você falou, né? Para os solteiros, não vale para todo mundo. Olhar, quando eu falo de escolhas e que as nossas escolhas refletem muito de como nós estamos nos sentindo da nossa vida. A gente acha, isso daí só tem a ver com a imagem. Não, isso tem a ver como eu me trato, como eu me vejo, como eu lido com a minha autoestima. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre pego muito no pé dos meus clientes e das minhas clientes. Quais são as roupas que você tem? Então, assim, roupa esburacada, tem gente que adora, né? Isso. A roupa pra ficar em casa é aquela mais esburacada. Não faça isso, não faça isso, se trate bem. Não espere fazer para alguém. Não, quando eu tiver alguém ou quando eu for sair com alguém, aí eu vou caprichar na produção. Mas eu, enquanto estou comigo, isso fala muito de crenças limitantes, de ideias muitas vezes ligadas à miséria, pobreza, escassez. E lembra que a gente estava falando de vibração. A gente quer estar do lado de alguém que vibre positivamente. E esse vibrar positivamente não é só na hora do encontro. A gente já tem, como eu falei, já tem que ir cheio, preenchido, não tem que esperar, porque não vai estar, entendeu? Se a gente for esperar o momento, a gaudete, né, não vai estar. A gente tem que trabalhar isso para nós, primeiramente, para aí sim vibrar nessa frequência que a gente quer atrair. Que senão também só atrai tranqueira, né? Ainda tem isso. E assim, a gente tem que realmente se preocupar com a gente. Esse lance da roupa, do pijama de estimação que as pessoas têm, que é rasgada, calcinha rasgada, mas a calcinha folgada que você adora vestir de noite para dormir, porque é folgada, toda rasgada, a cueca rasgada, furada. Deus me livre. Isso é senso de merecimento, a gente está falando de senso de merecimento, né? E a gente precisa lutar contra isso. E escassez, porque às vezes é natural da gente, né, Zigrid? Às vezes a gente tem aquele negócio que não quer largar, mas a gente está vibrando na escassez e na falta de merecimento. E aí a gente não entende por que as coisas não fluem na nossa vida e a gente acha que a gente é uma pessoa ruim, que a gente não merece ser feliz, mas não Ou então porque, tem o dedo podre. Não, lógico, né? Não é, gente, tem que melhorar isso. É no pequeno, é com a gente, não é com o outro. É como a Zigrid falou, não pode esperar que o outro chegue para a sua vida melhorar. Gente, ninguém quer tranqueira não, minha filha. Você acha que eu aqui, linda e maravilhosa, a Zigrid linda e maravilhosa, vai querer uma pessoa tranqueira na vida da gente? Não vai. Né? E você acha que uma pessoa top, foda, vai querer uma pessoa tranqueira? Também não vai. Um Zé Ruela. Ninguém vai querer, gente. Né? Olha aqui, Zigrid, que pergunta interessante da Amanda, eu acho, né? Amandita. É legal usar vermelho no primeiro encontro? Depende. Eu sempre gosto de falar, uma das ferramentas que eu utilizo também no processo de imagem pessoal é a análise de cores, tanto a sazonal, a expandida, quanto a pelo visagismo, que são diferentes e os objetivos são diferentes. Mas por que eu estou falando isso? Para quem não conhece esse tipo de análise, a gente faz uma investigação em qual seria a harmonia cromática da pessoa. Então, qual seria o vermelho mais indicado para aquela pessoa, qual seria o azul. Hoje, a linha que eu sigo, ela tem mais a ver com essa frequência vibracional
Que aí, por isso que é muito importante o autoconhecimento nesse processo. Então, quando você entende que, ok, o vermelho, ele é a cor que tem a maior frequência de onda. O que isso significa? É a cor mais impactante que tem. Só que aí é que tá, olha como isso daí a gente nunca deve pegar como certo e errado, regras e, sabe aquela coisa da tabelinha de regras? A gente tem que cuidar muito com isso, porque, por exemplo, existem vermelhos que são frios, tem gente que pensa que vermelho é só quente. Não, existem vermelhos frios, que tem mais azuis na sua composição, assim como existem azuis quentes. Então, a gente tem que entender qual que é a tonalidade, como eu estou me sentindo naquele dia, porque o vermelho, ele, como eu falei, ele tem a maior das cores, a maior frequência de onda, então aquela cor que de longe já dá para se ver. Vai chamar atenção. Ele é uma cor que é associada ao temperamento colérico. Arquetipicamente falando, o que isso significa dizer? É uma cor que ela vai dar mais força, ela vai dar mais coragem, ela vai dar mais ousadia. Só que olha como não é receita de bolo. Isso, essa dose de energia, de coragem, pode ser interessante para uma pessoa que, de repente, ela está num dia que ela não está com aquele entusiasmo todo e está precisando dessa energia. Agora, pensa ao contrário, alguém que já tem acesso a essa energia colérica, que tem pessoas que já têm por natureza, eu sou uma pessoa que eu tenho bastante dessa energia colérica. Então, se ela coloca fazendo uma analogia, os temperamentos, eles vêm da palavra tempero. Só para quem não conhece esse estudo, entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Pensa num tempero, se a gente for pensar, fazer uma associação do tempero do colérico, seria pimenta. Pensa numa comida que você taca ali pimenta. Então, até que ponto pode ser interessante? Por isso que eu digo assim, a gente sempre deve levar em consideração, primeiro, qual o tom desse vermelho, como eu estou me sentindo, eu estou precisando de mais atitude nesse encontro, ou não, eu já estou com excesso de atitude, de repente não é interessante. Aí os elementos, como eu falei, o colérico, ele é um temperamento, que ele é um temperamento sensual também, bem forte e tal. Aí pensa, você vai colocar de repente um vestido vermelho, que já tem um decote, que é mais um outro elemento, mais um salto alto. Ela falou do vermelho sangue, ela falou um vestido vermelho sangue, ela colocou, Zigrid. Bem forte, né? Então, o vermelho sangue, ele tem sim já esse apelo bastante. Aí depende quais são os outros elementos. Esse vestido vermelho, ele vai ser com salto agulha, por exemplo? Depende qual o objetivo. Eu sempre falo, Fran, dentro da linha que eu sigo e que eu adoto e que eu desenvolvo, eu sempre falo o seguinte: não há certo e errado, depende do seu objetivo. Então, qual o seu objetivo nesse primeiro encontro? É chegar chegando, é causar, é realmente causar impacto, seduzir. Dama de vermelho, seduzir, ok, vai cumprir a função. Se for esse o objetivo. Agora, assim, não, o objetivo é para conhecer a pessoa, é para estabelecer primeiro um primeiro contato de amizade, para ver se vale a pena, porque também, né, tem isso, tipo assim, vou conhecer a pessoa, de repente vou colocar uma expectativa enorme e a pessoa se empolga, acha o máximo, se apaixona e você, naquele primeiro encontro, tipo, não tem nada a ver, não rolou a química. E aí? É isso que eu falo. Eu falo no meu curso isso. Eu digo assim, Zigrid, você nesse curso também vai aprender que nem todo mundo deve ser conquistado por você. Porque não é todo mundo. E é interessante você saber disso. E você só vai saber disso se conhecendo, trabalhando o seu autoconhecimento. E as pessoas vão dizer assim, esse autoconhecimento é um saco, porque tudo tem autoconhecimento, mas é a base de tudo. É você libertador. Não faz nada sem se conhecer. Quanto mais você se conhecer, mais chances de acertar você tem, né? O William perguntou assim, Zigrid, o William perguntou se a cor diz sobre a imagem aqui, ó. Ele falou, né, que depende do que a pessoa quer para a noite, que é a roupa, né, vermelha. E aqui ele perguntou, cor de roupa influencia na autoimagem que a pessoa quer transmitir? Com certeza. É o que a gente está falando, né? Influencia principalmente na atitude que a pessoa vai ter. E também, Zigrid, é interessante falar o seguinte, não adianta você colocar um vermelho sangue e ficar tímida, toda retraída, porque não vai bater, né? É aquilo que eu falei do temperamento.
Por isso que é interessante a gente... Aí entra de novo o autoconhecimento. Não tem como sem autoconhecimento. É você saber, você é uma pessoa que naturalmente, num primeiro encontro, ou quando você não tem intimidade com a pessoa, você é mais tímida. A maioria das pessoas são. Tirando os sanguíneos, a maioria das pessoas elas são mais retraídas num primeiro encontro. Então elas já vão colocar uma cor que vai despertar, que vai dar aquela... Ela vai se sentir extremamente constrangida. A tendência é que ela fique mais ainda deslocada com aquela imagem, porque lembra que a nossa imagem afeta as nossas emoções, então é como se houvesse um ruído muito forte de imagem. Eu estou ali para ouvir, para conversar, mas ao mesmo tempo eu não estou confortável. Então sempre a gente tem que pensar, tá? Quando eu falo em termos de imagem, eu digo assim, qual a imagem que você quer comunicar? O que você quer comunicar? Só que dentro do que nós queremos comunicar, é importante a gente entender qual que é o objetivo, como eu falei, né? O objetivo é conhecer, é ver se vale a pena, de repente, continuar essa amizade ou não. Não é? Isso tudo, eu estou pensando, como a gente falou, no primeiro encontro, né? A gente agora pode falar dos casados. O William já se casou aí, que ele se casou dia 30. Eu achei que ia ser depois, mas já está casado. E tem muita gente que é casada aí. O que é que a gente pode fazer, Zigrid? De que forma que a gente pode se comunicar melhor dentro de um casamento? Não é porque está casado que o outro tem a obrigação de saber o que você quer. E também não é porque você está casado que você tem que abrir mão da sua autoimagem, da forma do que você quer comunicar. Né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer, Zigrid, sendo casado, para comunicar bem, né, no relacionamento? De novo, né? Novamente a gente trazer a questão do que a gente guarda, do que a gente mantém em termos de vestuário. E em casa, a gente está falando de casados, então em casa. O que eu uso em casa? Tem gente que... E assim, às vezes é cultural mesmo, essa questão vinculada à escassez é cultural. A pessoa, ela usa na rua e depois aquela roupa da rua que já está bem usada passa a ser de casa, né? Então, assim, dentro de... Eu vou falar isso relacionado à imagem, também quero falar sobre um vídeo que eu tenho que fala sobre as 5 linguagens do amor, né? Que é um sucesso de Gary Chapman. Tem inúmeros vídeos na internet que falam, inclusive no meu próprio Instagram eu separei cada um. Então é importante a gente entender, quando a gente fala de relacionamento, o mais importante em termos de relacionamento, como que a pessoa ela se sente amada. Então, muitas vezes a gente age, acha que está abafando, enquanto que na realidade não é a mesma linguagem do amor da outra pessoa. Eu tenho um outro vídeo também lá no canal do YouTube que eu falo sobre a conta emocional, que eu também amo essa metáfora, que já é de Steve Covey. E essa metáfora da conta emocional, ela tem a ver com, ela faz uma analogia do relacionamento como uma conta bancária. Então, sempre que a gente faz algo para, no caso, o cônjuge, namorado, que seja, a gente está fazendo um depósito naquela conta. E quando a gente faz alguma coisa que desagrada, porque é natural, nós somos pessoas humanas, ninguém é perfeito, então a gente vai ter também, né, atritos no nosso relacionamento, e a gente tem que entender isso, a gente faz saques. Só que qual que é o sucesso da relação? É que tenha sempre mais depósitos do que saques. A gente sempre procura equilibrar isso. Então, num relacionamento, para ele continuar dando certo, a gente tem que ter essa atenção com a gente primeiro, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar, primeiro eu tenho que me cuidar, primeiro eu tenho que estar bem, para que o outro veja que realmente, nossa, que legal ter uma pessoa assim do meu lado. E também olhar para o outro, né? Não é só aquela coisa egocêntrica, não olhar para o outro no sentido de investir na relação. Aí entra essas 5 linguagens do amor, que também ajudam bastante a gente perceber como que o outro se sente amado. E como que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse relacionamento. Uma questão, Zigrid, que, assim, o que eu penso, você casou, está casado, e aí você começa a se descuidar, e aí faz a outra pessoa perder a admiração por você, perder o carinho, né? O amor, o tesão. Por quê? Você começa a se descuidar, porque eu casei, eu vou andar feio em casa, fedorento, né? Não vou tomar banho quando eu acordo, não vou me cuidar, não vou escovar os dentes, vou ficar com bafo, vou ficar com chulé. Estou falando de homem nesse caso. Isso né? existe? Eu não acredito.
Existe, minha filha, existe. Você não tem Não creio. noção. Uma vez a minha professora de faculdade, ela contou que ela estava fazendo uma terapia de casal e o casal começou a falar um monte de coisa na terapia, né? E aí a mulher fez assim: ah, eu não aguento mais, eu não suporto ver as cuecas dele lá, tudo suja, toda nojenta lá para eu lavar. E ele falou assim, isso ficou gravado na minha mente, né? Aí ele falou assim, e eu não suporto ver ela, doutora, com as calcinhas tudo rasgadas, soltando as linhas. Aí a minha professora disse que ficou pasma, não sabia nem o que dizer. Aí quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi ir na gaveta das calcinhas dela e tirar todas as calcinhas que estavam com linhas folgadas e tirar, porque ela disse, não quero isso nunca mais. Olha só os detalhes, eu tô falando isso aqui porque são detalhes que destroem as coisas. Porque tem homem que é muito preguiçoso, tem homem que acha que a mulher tem que ver tudo dele, né? Pegar, lavar a cueca, lavar isso, lavar aquilo. Gente, tem coisa que é só nossa. O cônjuge não tem que ver, não tem que saber, não tem que cuidar disso, né? Você tem que andar alinhado, tem que ter cuidado com as roupas que você tem em casa. Porque às vezes fica distante essa ideia de nós, mas tem muita gente que é assim, Zigrid. Tem muito homem que é descuidado. Tem muita mulher que é descuidada. Gente, tem mulher que amanhece com o cabelo em pé e fica o dia todo ali com aquele cabelo em pé, com aquela roupa rasgada, Zigrid, que a gente falou no início, aquela roupa rasgada, toda esburacada, toda manchada, e fica o dia todo em casa assim. Né? E sabe não que se... Pode falar. uma coisa assim que é muito importante as pessoas entenderem, é isso que eu, às vezes, dá vontade, né, de pegar e dizer, não é a roupa, ela é um sintoma, ela não é o problema. Ela está mostrando um estado, uma frequência emocional que está completamente desarmonizada, que está completamente errada, e não tem como a pessoa, ela tá assim toda errada com ela mesma, e ela conseguir. O que que acontece? Geralmente ela tem a tendência, quando ela está assim, e ela, na maioria das vezes, não percebe, é realmente depositar no outro a felicidade dela, porque ela não está bem, ela está frustrada por uma ou outra coisa, um ou outro motivo, então não, o outro vai ser a minha tábua de salvação. Então aí quando acontece alguma coisa, alguma frustração no relacionamento, aí toda aquela expectativa que não é, como eu falei, essas faltas de atenções, de atenção que nós temos muitas vezes conosco, elas refletem crenças que estão arraigadas ali, que precisam ser tiradas, que precisam ser ressignificadas. Por isso que eu amo trabalhar com essas metáforas de imagem. Na realidade, quando eu trabalho imagem, pessoal, eu trabalho de uma maneira metafórica, porque cada peça, e tem isso daí é comprovado. Quando você entra num local que você não está se sentindo suficientemente segura, a tendência é você inconscientemente se proteger. Pode estar o calor que for, você vai querer se proteger, porque isso é o nosso inconsciente ali. A gente o tempo todo está comunicando. Quando a gente tem apego a alguma coisa que não tem por que ter, né, como o caso das roupas puídas e coisa e tal, a gente precisa. Isso daí está, na realidade, nos mostrando o quê? Ah, que a gente é desapegada? Não, não é que a gente é desapegado, que a gente precisa olhar para um lugar que a gente não está olhando e que de repente aquilo ali está fazendo com que a gente tenha diversos comportamentos de escassez, de não conseguir ver a prosperidade na nossa vida, de não conseguir ver as oportunidades e não entende por que as coisas não fluem. Ah, mas nunca nada dá certo para mim, só dá certo para o outro, tudo que eu faço, no final, eu já ouvi muita gente falando isso. Nossa, para mim vai chegando um ponto, pronto. Ah, alguém colocou olho gordo, sabe aquela coisa? Alguém A gente colocou culpa o outro inveja. pela inveja. É. Enquanto que na realidade não, às vezes a gente não está olhando para a gente e todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem. A gente sempre tem coisas que precisam ser olhadas, precisam ser vistas. E por isso que realmente o autoconhecimento ele é maravilhoso, que ele nos permite essa autorreflexão, a gente olhar. Então, uma coisa que eu também sempre gosto de falar é
uma pergunta que eu até respondi no vídeo dessa semana, tá? Do canal, que fala a respeito da combinação entre temperamentos. Qual seria a combinação ideal? Porque o nosso cérebro, ele tem essa tendência, né, de pegar atalhos. Então, mesma história dos signos. Quais são os signos que melhor combinam? Então, assim, é muito fácil a gente jogar, às vezes, nesse lugar, porque é como se a gente poupasse um estresse, né? Tivesse o manualzinho dos casais perfeitos. Enquanto que, na realidade, eu dou um exemplo que é interessante a gente olhar, que geralmente o que a gente olha no outro que incomoda está dentro da gente, né? Sendo refletido, sendo projetado, sendo identificado. Então, faz uma análise dos relacionamentos anteriores e vê quais são os padrões que se repetem. O que de repente não foi visto, que precisa ser visto, que nem essa roupa poída, pegando o exemplo de novo, e que de repente está na hora de ser reciclada, ser jogada fora. Então, qual o sentimento que está ali que está me causando olhar de uma maneira escassa para a vida, vibrar numa frequência escassa, de escassez, de limitação, que me impede de ver as oportunidades? Exatamente. E tem que ter cuidado quando se está casado para não perder a mão, né? Tipo assim, as pessoas engordam muito, as pessoas se desleixam muito. Não é porque casou que tem que se descuidar. É você cuidar de tudo isso que a Zigrid falou e continuar cuidando de você, para que você continue gerando admiração e tesão na outra pessoa. Porque às vezes, Zigrid, a gente é traído num casamento e não entende por que foi. Não é que tenha justificativa, né? Não é que seja justificável dizer, traiu porque a pessoa se descuidou, né? Mas muitas vezes é a gente que causa essas traições. Porque a gente se descuida, a gente se desleixa, deixa tudo à toa, e aí o outro perde a admiração, perde o carinho, perde o tesão. A maior traição, eu acho que começa, na realidade, é com a gente, né? Quando a gente para de olhar para a gente, quando a gente para de focar no que é positivo, quando a gente para de trabalhar, de desenvolver aquilo que, sabe, aquilo que fortalece, aquilo que enriquece. Tudo que a gente foca tende a expandir, né? Então, a gente o tempo todo tem a tendência, às vezes, das pessoas é achar que é uma linha, né, ascendente. Isso vale para realização profissional, afetiva, que você começa e que. Não, a gente sobe, desce, sobe, desce. E nessas subidas e descidas, a gente tem que estar o tempo todo corrigindo a rota e vendo em que ponto. Por isso que eu digo, é muito importante a gente olhar. Eu vejo assim que quando a gente se perde nesse caminho do relacionamento, e isso vale para qualquer coisa, é quando a gente para de olhar, de novo, né? Não num olhar egocêntrico, mas para de olhar no sentido de aperfeiçoamento mesmo, o que pode ser melhor. A gente o tempo todo, né? Eu vejo assim, nossa, por mais que a gente busque, você deve saber isso bastante. Por mais que a gente trabalhe bastante com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento, o tempo todo a gente tem que estar se policiando. Não é algo, ok, a gente aprendeu, já colocou o chip, já ressignificou, agora tudo flui como um mar de rosas, né? Um canteiro de lírios. Não é assim. A gente tem que estar o tempo todo tirando as ervas daninhas, o tempo todo a gente tem que estar plantando flores novas, a gente tem que estar cuidando daquele solo, daquele terreno, para que nós nos sintamos bem ali, para que a gente vibre nessa frequência e continue a vibrar nessa frequência positiva, né? E positiva não no sentido de pensamento positivo, positivo no sentido de realmente tornar a nossa vida melhor. Isso. Tem vários comentários aqui, Zigrid, que a gente não viu, né? O Elcio falou que é isso mesmo, que a gente precisa se amar para amar o outro. A Patrícia falou assim que achava que não tinha nada demais ficar em casa de qualquer jeito. Né? A Patrícia escreveu, mas tem. O Elcio também disse que odeia quando ele vê a mulher acordando, ficando o dia todo com a roupa de dormir despenteada, fazendo as coisas. A Amanda perguntou, Zigrid, que ela falou que entendeu a sua resposta sobre o primeiro encontro da roupa vermelha, e ela perguntou, e se fosse mais para conhecer, qual cor que você indicaria? Se fosse sem intuito de seduzir e impactar. O rosa. O rosa é bom, né? Aí, Amanda, o rosa. Né? Porque é uma cor da afetividade.
Porque tem mulher que Assim, nem aí, de gosta de novo, né? usar rosa. Existem diversos tons de rosa. Assim, nunca diga, eu vejo assim, na imagem pessoal tem muito disso, a pessoa dizer, ah, eu detesto amarelo, ou eu detesto o verde, ou eu detesto o rosa, dependendo da pessoa, isso é bem comum, detesto o lilás. Aí você vai trabalhar isso, você vê que não é que a pessoa deteste a cor, é que ela não achou qual é o tom daquela cor que melhor favorece ela. Então é aquela coisa do nosso cérebro de novo querendo atalhos, né? Tipo assim, ah, botou uma roupa que detestou, então pronto, odeio todas essas cores. Não, às vezes tem que realmente se experimentar, sabe? Pegar, experimentar, ter paciência nessa procura, não deixar para só no momento, por exemplo, do encontro. Ter aquelas roupas que a gente gosta. À medida que a gente vai olhando para si, vai trabalhando esse olhar e trabalhando esses elementos também de imagem, a tendência é que as nossas escolhas, a partir daí, sejam escolhas mais assertivas. Então, ao invés de você abrir o guarda-roupa, por exemplo, e ter um monte de roupa que você detesta e ter só 10% de roupas que você gosta, é aquela sensação, nossa, não tenho roupa nenhuma. Tem um monte de roupa, mas tem a sensação de que não tem roupa nenhuma. Por quê? Porque tem um pouquinho de roupa que gosta e o resto detesta, mas não se desfaz. Você vai começando aos poucos a substituir por aquelas roupas que realmente façam sentido, que tenham a ver com a mensagem que você quer comunicar, com a forma como você se sente bem. Porque sempre é sempre essa a motivação, a gente se sentir bem. Quando eu falo, né, da gente ter roupas confortáveis para ficar em casa, roupas para dormir bonitas e confortáveis, tem a ver com isso, com esse sentir-se bem, com essa autovalorização. Quando eu falo, né, qual a nota que você daria se você se conhecesse hoje, ou se você visse de 0 a 10, que nota você daria? Que é importante a gente mensurar e ter esse olhar, para ver até que ponto a gente está se valorizando ou não. Muitas vezes tem pessoas que dizem, ah, não, eu não tenho coragem de gastar tanto numa peça de roupa. Mas por que que não tem? Você vai investigar mais a fundo, você vai ver que tem muita crença ali, crença de escassez, de falta de merecimento. E isso daí a pessoa acha que não tem nada a ver, porque ah, ninguém está vendo em casa, ou só o marido está vendo, ou só a esposa está vendo. Não, isso repercute em outras áreas da vida. Isso repercute na confiança, muitas vezes, de pleitear uma vaga que você tem condições, mas que se sente inseguro. E a pessoa não sabe por quê. Ah, não, mas eu acho que eu nem queria mesmo, sabe aquela coisa? Ah, nem queria. Outra Quanto que coisa na interessante realidade que não você... olha. Pois é. E outra coisa interessante é observar as pessoas inseguras, as pessoas que têm medo de se mostrar, que têm medo de falar em público, têm medo de ser julgado, de ser condenado, né? Tudo isso é um resultado de uma autoimagem enfraquecida, né? Sim. Não é que ser tímido seja ruim, não estou falando isso. Eu só estou falando que em alguns momentos você talvez precise se mostrar mais. E nesses momentos, algumas pessoas, elas pecam, elas se retraem e não querem. Por quê? Porque elas têm medo. No fundo, elas estão inseguras com a imagem que elas têm. Elas não conseguem olhar para si um olhar como eu posso dizer, mais assertivo. Ela está olhando com um olhar inadequado. Ela só vê o negativo, ela se vê Autocrítica. incapaz, autocrítico demais, e aí ela não consegue evoluir. Nessas horas, ela simplesmente, né, não consegue fazer nada. Então, assim, é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, é importante a gente trabalhar a nossa autoimagem. A gente acabou aqui falando também de vida profissional, né? Apesar de estar focado na live de relacionamentos, mas a vida profissional não deixa de ser um relacionamento também, né? Uma área de Sim. relacionamento. Você se relaciona o tempo inteiro com as pessoas, até para você ganhar um cargo maior e tal, você precisa se relacionar bem. Se você quer ganhar mais dinheiro na vida, você precisa aprender a se relacionar melhor. Porque tudo nasce do relacionamento, né? Tudo vai fluindo através dos relacionamentos. Quem sabe se colocar melhor, quem sabe se posicionar melhor, quem sabe conversar melhor, quem sabe fazer amizades certas, né? Com as pessoas certas, consegue evoluir mais. Então, tudo isso está ligado. Nada está solto. E tudo Exato. também tem a ver com a autoimagem. Quanto mais forte for a sua autoimagem, quanto mais positiva for, melhor os seus resultados na sua vida amorosa, na sua vida profissional, né? E a gente está aqui para aprender. Todo dia a gente aprende uma coisa, né? Nunca Exatamente. para de aprender. E quem se interessou mais pelo tema, siga aí a Zigrid. A mulher é elegante até no nome, gente. Olha o nome dela, né?
Costumo dizer sempre isso. Ela é elegante até no nome. Ela é uma excelente profissional, sou admiradora do trabalho dela. E ela tem muito a ensinar vocês sobre o assunto, né? E eu espero que ela queira vir em outras lives depois, para a gente falar sobre mais coisas aí. Certo? Gente, tem alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Aproveita a Zigrid aí, especialista em autoimagem e autoestima, né? Zigrid, pode fazer suas considerações finais, fique à vontade. Já te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre muito bom falar com você, aprendo muito, né? E é sempre um prazer também. Sempre um prazer também. Eu convido também quem está aqui, quem for assistir, tem bastante conteúdo, tem playlist de relacionamento, playlist de linguagem. Quando eu falo em imagem pessoal, eu não estou falando em ficar bonito. Ficar bonito é consequência, é também muito legal, é muito bom. A gente se sente também mais confiante, mas isso é consequência de um processo de olhar para si, de um processo de trabalhar positivamente a nossa autoestima, de fortalecer a nossa autoimagem. Isso é como se fosse, não, é o fundamento de tudo. Então, você vai olhar para pessoas que são bem-sucedidas afetivamente, são bem-sucedidas profissionalmente. Muitas vezes essas pessoas elas têm uma autoestima positiva, na maioria das vezes, elas, independente do que falem delas, elas confiam no taco delas, elas trabalham isso, elas se veem um valor, se dão um valor que na realidade elas lutam para isso, elas trabalham, elas desenvolvem. E todo mundo pode fazer. Eu digo assim, todo mundo merece ter uma autoestima positiva. A gente veio realmente para essa vida, né? Não a passeio. A gente veio para fazer diferença. A gente veio para sermos pessoas positivas, pessoas felizes. Isso tem um preço. Às vezes eu vejo que muita gente tem dificuldade de ter uma vida mais produtiva, porque ela acha que isso é algo que vai cair do céu pura e simplesmente. Mas é como eu falei, né? Aquela analogia de um jardim belíssimo. A gente tem que estar o tempo todo cuidando desse jardim. A nossa autoestima é esse jardim. Então é plantando flores novas, é tirando as ervas daninhas. Não é um processo que a gente lê um livro, a gente faz um processo de coach, faz uma terapia, pronto, já resolveu tudo, constela e está tudo resolvido. Não, é um processo diário que a gente tem que construir, fortalecer, trabalhar. E isso faz toda a diferença na qualidade da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Show de bola. Gente, quem gostou da live aí, joga os coraçõezinhos só pra gente saber que valeu a pena estar aqui com vocês, dando o nosso melhor nessa horinha, né? 57 minutos que a gente está aqui. A positividade atrai positividade, exatamente. E a gente sabe disso, né, Elson? A gente bem sabe. Quando a gente está vibrando na escassez e na reclamação, e tudo parece conspirar a favor disso. Quando a gente está vibrando na positividade, na harmonia, tudo parece conspirar a favor também. Então, é tudo aquilo que a gente emana, a gente traz de volta, né? Tudo que vai e volta. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Obrigada aí pelos corações, obrigada pela companhia de vocês, pelo tempo. Eu sei que nosso tempo é muito importante, né? É o ativo que a gente é mais precioso hoje, que a gente tem que distribuir aí com coisas importantes. E eu agradeço por vocês terem doado esses minutos do tempo de vocês aqui para a gente, para ouvir a gente. Fico muito feliz pela companhia de todo mundo aí, viu? Obrigada a todos. Essa live não vai ficar salva aqui. Essa live vai ficar só para os alunos dos Segredos da Mente Irresistível, que a Zigrid ela aceitou fazer parte do curso também, né? Deixando uma aula lá, que é essa live disponível lá para os alunos. Agradeço muito também pela colaboração, Zigrid. Certo? Sucesso! Boa noite Sucesso aí a todos. Gratidão. Relacionamentos, que tudo venha fluir daí para mais. Sempre. Obrigadão, Zigrid. Gente, obrigada. Até a próxima live. Fiquem aí, sigam a Zigrid, tá? Beijo para vocês e até mais. Tchau, Zigrid. Boa noite. Tchau. Beijo. Beijo.